Olá, senhoras e senhores, eu sou o Luca e a gente vai apresentar nosso trabalho de cálculo 1 sobre o paradoxo de Zenão. Os integrantes do grupo são Arthur, João, Kenzo, eu mesmo e Teodoro. Criado pelo filósofo Zenão na Grécia Antiga, esse paradoxo consiste no seguinte cenário: Aquiles, o grande guerreiro, irá correr contra uma tartaruga e, em um ato de generosidade, ele concede a ela uma vantagem, já que é bem mais rápido que a tartaruga. Entretanto, o paradoxo formulado por Zenão fala o seguinte: cada vez que Aquiles percorre uma determinada distância no espaço-tempo, a tartaruga já terá percorrido uma outra distância. Ou seja, não importa o quão rápido Aquiles seja, sempre haverá um espaço para separá-lo da tartaruga. Isso irá se repetir indefinitivamente. Para mostrar para vocês, criei o seguinte exemplo. Supondo que a velocidade média de Aquiles seja de 10 metros por segundo e a da tartaruga de 1 metro por segundo. A separação inicial, que seria a vantagem concedida por Aquiles, é de 10 metros. Observamos que no segundo 1, Aquiles anda 10 metros e a tartaruga 1, tornando a distância entre eles de 1 metro. Já no segundo 1,1, Aquiles anda 1 metro, já a tartaruga 0,1 metro, tornando a distância deles ainda menor, de 0,1 metros. No segundo 1,11, Aquiles anda 0,1 metros, já a tartaruga 0,01 metros. Ou seja, o limite entre a distância do Aquiles e a tartaruga tende a zero. A questão é, será que Aquiles conseguirá alcançar ou ultrapassar a tartaruga, ou esse ciclo irá se repetir infinitamente? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Theo e nessa parte agora eu vou explicar um pouquinho do paradoxo da sala. O paradoxo da sala é uma adaptação de um dos paradoxos de Zenão e ele é relacionado com o paradoxo de Aquiles e da tartaruga. Esse da sala, a gente pode entender ele como sendo uma sala e o objetivo é você chegar no final dessa sala. Mas você tem que fazer isso de uma forma. Então, um certo corpo, ele está em um dos lados da sala, em uma das paredes, e para chegar do outro lado da sala, ele anda metade da sala. Após esse passo, ele vai andar a metade do restante da sala. Então, primeiramente, ele andou meio, depois 1/4 da distância total da sala. Depois ele vai andar mais a metade do que restou. Então, mais 1/8. Depois ele sempre vai fazendo isso sucessivamente, infinitas vezes. Então, ele vai andar metade, depois 1/4, depois 1/8, depois 1/16, depois 1/32 do comprimento da sala. A gente percebe que esse corpo, essa pessoa, nunca vai chegar no final da sala. Mas ela vai se aproximar cada vez mais do final. Uma vez que a soma de meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, infinitas vezes, tende a 1. E o 1, nesse caso, é o final da sala. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Bom, continuando nosso trabalho, meu nome é Kenzo e eu vou explicar um pouquinho da noção de limites e de somas infinitas. Bom, basicamente a gente vai explicar um pouco desses termos para ficar mais claro o paradoxo de Zenão e como que a gente pode solucioná-lo. Começando por limites. Limites é um conceito matemático conhecido que é definido pelo valor que uma função assume a partir do momento que seus argumentos se aproximam cada vez mais de determinado valor x. Para ilustrar tal conceito, trouxemos nos slides o seguinte gráfico, no qual, se observarmos o eixo x, observamos que, quando x tende ao valor zero, a função tende ao mais infinito ou ao menos infinito. Dessa forma, x sempre tenderá a zero, mesmo nunca atingindo, e com isso tenderá seu valor a ser infinito. E bom, agora a soma dos infinitos é um conceito de soma baseado no resultado da soma de uma série infinita de termos. Porém, para realizar tal soma infinita, a série deve ser de uma série de números convergentes, ou seja, o valor do termo seguinte da série deve ser menor que o anterior.
Dessa forma, é possível somar infinitos termos de uma sequência numérica infinita, como já explicado no paradoxo da sala, no qual, se somarmos meio, depois um quarto, depois um oitavo e assim infinitamente, mesmo sendo uma série infinita, todos esses números vão tender a soma ser igual a 1. E bom, continuando, como que esses conceitos podem ajudar a gente a resolver o paradoxo de Zenon? Bom, ambos os conceitos envolvem a noção de infinitos, que são capazes de solucionar o paradoxo de Zenon, que basicamente, utilizando o conceito de somas infinitas e conceito de limites, a gente pode afirmar que Aquiles acabará eventualmente alcançando a tartaruga. Bom, mesmo que seja uma série infinita de etapas que Aquiles deverá percorrer até atingir a tartaruga, cada um dos valores menores a se percorrerem que o anterior, a soma dessas distâncias inteiras, no final, converge a um valor finito, que é basicamente a distância inicial entre Aquiles e a tartaruga. Portanto, mesmo Aquiles, então, tendo que percorrer tal série infinita, podemos dizer que Aquiles será capaz de alcançar a tartaruga utilizando tais conceitos de limite e de soma infinita. E bom, agora para explicar um pouco mais desse conceito de limite e do paradoxo de Zenon, realizamos a nossa programação no Python de uma corrida de tartarugas, no qual definimos para elas andarem metade, depois metade da metade, depois metade da metade da metade, até assim analisarmos para vermos se elas chegam até o final. Porém, essa parte do Python quem explicará melhor é o Arthur. Bom, agora eu vou mostrar um pouco mais do Python no Google Colab que a gente fez, toda a parte por trás da corrida das tartarugas. Primeiramente, a gente precisou instalar a biblioteca Colab Turtle Plus para que pelo menos começasse a rodar o código já feito aqui. Quase tudo isso já foi feito pelo nosso professor Aníbal, então a gente só precisou dar uma leve modificada. Primeiramente aqui a gente tem um exemplo do desenho das tartarugas, todos específicos, desde tamanho, para cor, velocidade, posição, ponto de origem, etc. Aqui a gente tem a criação da corrida mesmo. Você tem a criação do plano de fundo, da direção, do sentido em que as tartarugas vão se mexer, a criação da linha de chegada e agora aqui a criação das tartarugas em si. A gente mudou as cores originais, colocamos laranja, azul marinho, vermelho e rosa, além de ter mudado o tamanho e a velocidade das tartarugas. Consequentemente, a gente tem aqui a corrida em si. A gente começou com um número de passos igual a 2, para que as tartarugas já percorrerem já metade do caminho que elas precisam percorrer. E agora, com o looping que a gente criou aqui, o número de passos que dividirá o que em 50, que é a distância total, vai crescendo exponencialmente e, portanto, diminuindo a distância percorrida por elas. Então, de 225, elas vão percorrer 112,5 e assim por diante. Por último, a gente tem aqui toda a animação de vitória ou empate da corrida. E aqui também a gente deu uma modificada interessante para contabilizar a quantidade de passos que elas percorrem até atingirem praticamente a linha de chegada aqui, né? Esse número foi 131.072. Foi basicamente isso que a gente fez. Foi um projeto bem legal, bem interessante e bem trabalhoso, bem diferente, né, do que você normalmente vê. Eu gostaria de agradecer pelo tempo de vocês, por terem visto esse resumo do nosso trabalho de cálculo 1. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma demonstração de como ficou o resultado do código e espero que vocês gostem do resultado final.